O inesperado sacudiu o Flamengo e deixou todo mundo em alerta. O clube foi pego de surpresa com uma decisão pesada que pode mudar bastante o rumo da temporada e agora vai precisar correr contra o tempo para tentar resolver essa situação. Além disso, a semana foi cheia de acontecimentos, com resenhas curiosas envolvendo jogadores, eliminação de rivais na Copa do Brasil e novidades importantes sobre o elenco rubro-negro. Então segura aí, porque tem muito assunto para a gente destrinchar. E eu já começo lembrando da queda do Atlético Mineiro e do Botafogo na Copa do Brasil. O Galo, que havia eliminado o Flamengo e até fez muita festa, como se tivesse levantado a taça, acabou dando de cara com a realidade. Enfrentou o Cruzeiro, perdeu 2 vezes, foi dominado e acabou sofrendo uma eliminação dolorida. O detalhe é que a zoeira foi grande, porque Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, não perdeu a oportunidade de provocar. Ele chegou a estampar na camisa todos os títulos do Cruzeiro e do Galo, mostrando que a Raposa tem uma galeria de conquistas muito maior. Isso caiu como uma verdadeira humilhação para o Atlético, que agora amarga a saída precoce da competição depois de ter tirado o Flamengo. Já no Rio de Janeiro, o Botafogo enfrentou o Vasco no Engenhão e, depois de um empate por 1-1, acabou sendo derrotado nos pênaltis. O goleiro vascaíno brilhou novamente, garantiu a classificação e deixou o Botafogo pelo caminho. Com isso, as semifinais estão definidas, Vasco contra Fluminense de um lado e Cruzeiro contra Corinthians do outro. O detalhe é que esses confrontos só vão acontecer em dezembro, depois da reta final do Campeonato Brasileiro. E enquanto isso rolava na Copa do Brasil, uma cena diferente chamou a atenção da torcida rubro-negra. O auxiliar Jorginho, que sempre apareceu com barba desde que chegou ao Flamengo, resolveu mudar o visual. Ele tirou a barba durante a pausa da data FIFA e apareceu de cara limpa. A galera, claro, não perdoou e logo começou a brincar dizendo que ele estava a cara do meia Oscar. O vídeo publicado pelo próprio Flamengo nas redes sociais virou motivo de zoeira, com torcedores comentando que pensaram realmente se tratar do ex-jogador da seleção brasileira. Foi uma resenha divertida no meio de tanta notícia séria, e Jorginho acabou virando meme por conta dessa mudança de estilo. Mas não foi só isso que movimentou os bastidores do clube. Gonzalo Plata também virou pauta depois de ter recebido uma liberação especial do técnico Felipe Luiz. O equatoriano pediu para permanecer por mais um dia em seu país natal depois dos compromissos da seleção. Como todos os atletas que estavam na data FIFA ganharam uma folga e precisavam retornar aos treinos, o atacante solicitou essa exceção e o Flamengo atendeu. Por isso ele não esteve presente no treino de quinta-feira, mas já voltou normalmente e deve ser opção para a próxima partida. Essa decisão foi entendida pelo clube, principalmente pela distância entre Brasil e Equador, mas claro que gera aquela cobrança da torcida, que espera ver o jogador em campo rapidamente. E é justamente quando parecia que o clima estava mais tranquilo que veio a grande bomba envolvendo Bruno Henrique. O atacante, peça fundamental do elenco, foi surpreendido com a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que se esperava era que o efeito suspensivo saísse de imediato, liberando o jogador para atuar. Mas não foi isso que aconteceu. Até agora, o Flamengo aguarda a resposta e, se não sair logo, Bruno Henrique já ficará fora do jogo contra o Juventude. Só que o problema não para por aí. Dentro da decisão divulgada, existe uma cláusula que prevê que, caso não haja mais recursos e a condenação seja definitiva, a Confederação Brasileira de Futebol deve enviar um ofício à FIFA e à Conmebol para que a pena seja internacionalizada. Isso significa que os 12 jogos de suspensão poderiam ser estendidos não apenas ao Campeonato Brasileiro, mas também à Libertadores e a outras competições continentais. Esse detalhe caiu como um choque, porque até então a interpretação era de que a punição valeria apenas no torneio nacional. Os advogados do Flamengo já trabalham para reverter a situação, tentando levar o caso ao pleno do tribunal, o que pode mudar os rumos do processo. Mas enquanto não sai o efeito suspensivo, a dúvida segue no ar e o torcedor fica com aquela apreensão enorme, sem saber se poderá contar com um dos principais nomes do elenco no momento decisivo da temporada. Enquanto essa questão jurídica se arrasta, o Flamengo segue sua preparação para encarar o Juventude fora de casa. O time se apresenta no Alfredo Jaconi no domingo, em mais um compromisso pelo Brasileirão. O técnico Felipe Luiz, no entanto,
precisa lidar com alguns problemas. Além da indefinição sobre Bruno Henrique, há outras ausências confirmadas. Léo Ortiz, por exemplo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jorginho, aquele mesmo que apareceu de cara nova, ainda não tem presença garantida, já que se recupera fisicamente. Gonzalo Plata, por sua vez, mesmo retornando, chega de viagem longa e precisa mostrar serviço nos treinos para ser confirmado. Tudo isso complica o trabalho da comissão técnica, que busca o melhor encaixe para manter a liderança na tabela. E por falar em tabela, a disputa está acirrada no topo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 47 pontos, seguido de perto pelo Cruzeiro com 44 e pelo Palmeiras com 43. Esses três times parecem travar uma corrida particular pelo título. O Bahia, que aparece em quarto com 36, já está um pouco mais distante. Neste fim de semana, os jogos prometem agitar ainda mais essa briga. O Palmeiras enfrenta o Internacional no Allianz Parque, o Cruzeiro visita o Bahia em Salvador e o Flamengo mede forças com o Juventude. Cada resultado pode mexer diretamente na parte de cima da tabela, e qualquer vacilo pode custar caro. A torcida rubro-negra sabe disso e já fica na expectativa para ver como será o desempenho da equipe em Caxias do Sul. Dentro desse cenário, a pressão sobre o departamento jurídico do Flamengo é enorme. A ausência de Bruno Henrique pode ser determinante, principalmente porque o time está em meio a uma maratona de jogos importantes. O atacante não é apenas uma peça técnica, mas também um símbolo de liderança dentro de campo. A possibilidade de ele ficar fora não apenas do Brasileirão, mas também da Libertadores, mexeu com todo o ambiente. O clube trata o caso como prioridade máxima e acompanha cada detalhe de perto para evitar prejuízos maiores. Enquanto isso, Felipe Luiz tenta manter o foco dos jogadores, sabendo que não pode deixar a concentração cair diante do Juventude, um adversário que, jogando em casa, costuma ser muito competitivo. E assim, entre decisões polêmicas, zoeiras nas redes sociais, eliminações de rivais e ajustes de elenco, o Flamengo vai vivendo mais uma semana intensa. A nação rubro-negra acompanha a cada passo, esperando que o time consiga superar as adversidades dentro e fora de campo para seguir firme na briga pelo título brasileiro e também mirando longe na Libertadores. O próximo capítulo dessa novela já acontece neste domingo, e a expectativa é enorme para saber quem estará em campo defendendo o manto sagrado. A expectativa para o jogo contra o Juventude vai além da tabela. Existe toda uma preocupação com a adaptação do time ao gramado do Alfredo Jaconi, que costuma dificultar a vida de quem joga por lá. O estádio é conhecido pelo clima frio, pela grama diferente e pela pressão da torcida local, que apoia muito. Isso faz com que o Flamengo precise entrar ainda mais ligado, sem dar espaço para tropeços. Cada ponto nessa fase do campeonato é decisivo, principalmente quando a briga está tão acirrada no topo. A torcida rubro-negra quer ver intensidade desde o início, mas ao mesmo tempo existe aquele cuidado, já que alguns jogadores voltam de viagem ou de problemas físicos. Essa mistura entre necessidade de resultado e ajustes de elenco acaba transformando a partida em uma verdadeira prova de fogo para Felipe Luiz no comando da equipe. O treinador tem buscado alternativas para não deixar a equipe previsível. Desde que assumiu, a ideia de jogo vem sendo de posse de bola e intensidade ofensiva, mas ele sabe que fora de casa, em um campo mais pesado, pode ser necessário adotar uma estratégia um pouco mais pragmática. A dúvida maior é justamente na frente, onde Bruno Henrique pode ser ausência de peso. Sem ele, a equipe perde em velocidade e profundidade, já que o camisa 27 costuma ser o desafogo pelos lados, puxando contra-ataques e abrindo espaços. Caso não tenha condições de atuar, a tendência é que Felipe Luiz aposte em alternativas como Luiz Araújo ou mesmo em improvisações para manter a dinâmica. Gonzalo Plata, voltando de seleção, é outro que pode ganhar oportunidade, embora precise mostrar ritmo nos treinos antes de ser confirmado. No meio-campo, a equipe deve manter a base com Gerson, Arrascaeta e Pulgar, que se firmaram como pilares do setor. A grande questão é saber como esse trio vai se comportar em um jogo mais físico, já que o Juventude costuma marcar forte e pressionar. Gerson, principalmente, é visto como peça fundamental para ditar o ritmo, controlando o jogo e cadenciando quando necessário. Arrascaeta, por sua vez,
é o maestro, sempre capaz de decidir com um passe ou com um chute de fora da área. O uruguaio tem sido um dos principais responsáveis por manter o Flamengo competitivo mesmo em partidas complicadas. E Pulgar, mais recuado, faz o papel de equilíbrio, protegendo a zaga e iniciando a construção. Na defesa, a ausência de Léo Ortiz pesa, mas o Flamengo conta com boas opções. Fabrício Bruno deve ser mantido e provavelmente fará dupla com Davi Luiz ou outro zagueiro de confiança de Felipe Luiz. A preocupação maior é evitar falhas individuais que possam custar caro. Em jogos fora de casa, detalhes fazem a diferença, e o time precisa estar atento. Pelas laterais, o treinador deve contar com Ayrton Lucas e Varela, que têm sido peças importantes tanto na marcação quanto no apoio ao ataque. O equilíbrio defensivo é um dos pontos mais cobrados pela comissão técnica, já que em alguns momentos a equipe se expõe demais quando sobe com muitos jogadores. O momento também pede atenção ao aspecto psicológico. O caso Bruno Henrique mexeu bastante com o grupo, que viu um dos líderes do elenco ser colocado em situação delicada. Esse tipo de incerteza pode abalar o vestiário se não for bem administrado. Felipe Luiz, que conhece como poucos o ambiente de um clube de massa, tenta blindar o grupo e passar confiança. A experiência dele como jogador ajuda nesse processo, porque ele sabe que, em momentos de turbulência, a melhor resposta é dentro de campo. A comissão técnica aposta muito na união do elenco para superar esse momento e transformar as dificuldades em motivação. Existe, inclusive, a expectativa de que a torcida adote ainda mais a causa de Bruno Henrique, apoiando o jogador e transformando essa questão em combustível para empurrar o time. A diretoria, por sua vez, corre paralelamente em busca da solução jurídica. O departamento jurídico não mediu esforços desde a divulgação do acórdão e segue tentando o efeito suspensivo. A pressão é grande porque o calendário é apertado e qualquer jogo sem Bruno Henrique pode custar caro. Existe a preocupação também com a Libertadores, já que se a pena for realmente internacionalizada, o prejuízo seria enorme. O torneio continental é prioridade absoluta no clube, e perder o atacante em fases decisivas seria desastroso. Essa possibilidade transformou a situação em um verdadeiro caso de urgência. Enquanto os advogados tentam reverter no tribunal, dirigentes mantêm contato constante com o jogador para dar apoio e mostrar que o clube está ao lado dele em todos os momentos. Do lado da torcida, o sentimento é de indignação. Muitos não aceitaram a decisão do tribunal e enxergam exagero na punição. A nação rubro-negra tem feito barulho nas redes sociais, cobrando explicações e pedindo justiça para Bruno Henrique. A mobilização é grande, porque o torcedor sabe da importância do atleta e não quer vê-lo afastado por tanto tempo. Essa pressão popular também serve de combustível para o clube seguir firme na defesa do jogador. O caso já virou tema quente nos bastidores do futebol brasileiro e promete render novos capítulos nos próximos dias. Enquanto isso, a rivalidade também ferve fora de campo. A eliminação do Atlético e do Botafogo trouxe um certo alívio para a nação, que não esqueceu as provocações recentes. Ver o Galo eliminado logo após tirar o Flamengo gerou risadas, principalmente pelo jeito como o Cruzeiro dominou os dois confrontos. A zoeira foi inevitável, e a galera aproveitou para devolver na mesma moeda. Já a queda do Botafogo, que ainda sonhava com títulos, também virou motivo de comentários. O futebol tem dessas ironias, e a torcida rubro-negra sempre encontra espaço para brincar com os rivais. No fim das contas, a grande verdade é que o Flamengo chega a essa altura da temporada ainda brigando em todas as frentes, mas com alguns pontos de tensão. O Brasileirão segue sendo prioridade imediata, com o time liderando, mas sabendo que qualquer tropeço pode recolocar Cruzeiro e Palmeiras na disputa. A Libertadores aparece logo depois do horizonte, e é por isso que a situação de Bruno Henrique preocupa tanto. Além disso, há todo o desgaste físico de uma temporada longa, as viagens, as convocações de seleção e os pequenos problemas que surgem no dia a dia. Administrar tudo isso é o grande desafio da comissão técnica e da diretoria. O jogo contra o Juventude, que à primeira vista poderia parecer apenas mais um compromisso, se transforma em um termômetro importante. Será a chance de avaliar até onde o elenco consegue responder diante das ausências e da pressão. A torcida espera um time vibrante, que jogue com intensidade,
mas também entende que o momento exige inteligência. O equilíbrio entre garra e estratégia pode ser a chave para sair de Caxias do Sul com um bom resultado. E é exatamente isso que todo mundo aguarda, uma atuação convincente que reafirme a liderança e mostre que o Flamengo segue forte, mesmo em meio a tantas turbulências. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro terremoto parece estar prestes a sacudir o futebol brasileiro. Nas últimas horas, torcedores e profissionais do Flamengo foram surpreendidos por uma movimentação incomum na sede do clube. Fontes extraoficiais apontam que Cristiano Ronaldo, o astro português e um dos maiores nomes da história do futebol mundial, teria sido visto chegando ao Ninho do Urubu para tratar de algo que vai muito além de simples compromissos institucionais. O que começou como um simples rumor, rapidamente ganhou corpo nas redes sociais. Fotos e vídeos amadores circulam mostrando a movimentação intensa na entrada do centro administrativo do Flamengo, com câmeras e celulares tentando capturar cada detalhe. Não há confirmação oficial do clube ou do próprio jogador, mas o burburinho é suficiente para incendiar a imaginação dos torcedores. Estaria Cristiano Ronaldo prestes a assinar com o rubro-negro? Especialistas e ex-jogadores ouvidos nos bastidores do futebol carioca comentam que a chegada do português, ainda que apenas para negociações iniciais, seria um feito sem precedentes. Seria histórico, um impacto global. O Flamengo não teria apenas reforço dentro de campo, mas um verdadeiro fenômeno de marketing e visibilidade, comentou um antigo dirigente do clube que preferiu não se identificar. O efeito imediato já se sente. Hashtags com o nome do jogador e menções ao Flamengo dominaram as redes sociais, e o estádio do clube se tornou ponto de encontro para quem busca uma confirmação do que, por enquanto, não passa de especulação. Nos bastidores, a cúpula rubro-negra se mantém em silêncio absoluto, alimentando ainda mais a expectativa. Alguns insiders afirmam que detalhes da negociação estariam sendo finalizados em sigilo, enquanto assessores do atleta cuidariam para que nenhuma declaração prematura gerasse problemas legais ou contratuais. A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo desperta debate sobre salários, duração do contrato e impacto na Série A, mas nada disso foi confirmado. Se concretizado, o negócio não seria apenas um reforço esportivo, seria um evento capaz de colocar o Flamengo no centro das atenções do futebol mundial. Até lá, o que resta é acompanhar o burburinho, a ansiedade dos torcedores e o frenesi que só um nome como Cristiano Ronaldo consegue gerar. Enquanto o silêncio oficial prevalece, cada chegada, cada porta aberta ou fechada na sede do clube é analisada como pista de um dos rumores mais eletrizantes dos últimos anos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!